troca de passes, que vocês sabem, né? A resenha tem que rolar aqui com vocês. Então, ó, já tô vendo que tem uma galera botando mensagem aqui. Isso aí! Fábio Palestra colocou, Bruno Cardoso, Marco Carvalho sempre batendo ponto também. Deixem sua mensagem, a gente vai começar falando agora de Flamengo e Tajeres. Pode ser, meninos? Vamos? Bora então? Primeiro eu quero saber já de cara, vocês falaram que os desempenhos foram consistentes, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. O Palmeiras foi uma goleada. Só um parênteses, do Flamengo, ele é animador para o futuro da equipe, né? Porque o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, é campeão paulista, vem mantendo um trabalho que não passa por questionamentos constantes, diferentemente do que acontece no Flamengo há algum tempo. Eu já tinha notado, não sei se o Pedrinho também notou, que no jogo contra o Atlético Goianiense já se viu algumas coisas sendo realizadas com mais naturalidade. E no jogo de hoje me parece que essa naturalidade, que é fundamental para um bom desempenho de jogador e de uma equipe, se manifestaram de forma mais constante. Inclusive, confirmou favoritismo agora, né, em casa. Segue na liderança do grupo, o Grupo H na Copa Libertadores. Sim. Fala, Pedrinho. Não, assim, aqueles experimentos do Paulo, né, durante a temporada, porque ele não está acostumado com campeonatos estaduais, né? Esse período pré-temporada para eles é de pré-temporada, de trabalho, de jogos amistosos. Então, ele usou realmente para fazer algumas avaliações. Na minha concepção, tiveram algumas demoras para identificar que alguns jogadores não poderiam exercer certas funções, como o Everton aberto pelo lado esquerdo. A percepção, de repente, isso até da gestão esportiva, até mais do que a do Paulo, de poder acelerar algumas informações para ele não perder tempo com certos jogadores em certos lugares. É uma plataforma de jogo normal, não é invenção, é um 3-4-3, então assim, ele não está inventando nada, ele está experimentando alguns jogadores em alguns setores e alguns não deram certo. Eu acho que a recuperação do quarteto seria importante, física e técnica, e ele percebeu isso, no tanto que ele usa o quarteto hoje, o Everton aberto pelo lado direito, né, o Bruno pelo lado esquerdo, o Arrasca atrás do Gabigol, na hora de marcar ele desce com o Everton e com o Bruno Henrique nas beiradas, e o Gabigol dá a pressão junto com a Arrascaeta na frente. São ajustes que ele foi percebendo. O Flamengo, quando tem posse, é um time que tem qualidade para construir. Hoje ele trabalhou muito com gerar espaço e atacar o espaço com perfeição. E tem um jogador que individualmente ele faz muito isso, Karine, pelo seu jogo próprio, e eu acho que pelo modelo de jogo do Paulo. Mas ele já desde que ele fez aquele belo trabalho com Jorge Jesus, o Gabigol gera muito espaço. Hoje, na movimentação do primeiro gol, e aí foi o Tajeres pressionou o Flamengo durante 7 minutos, bem, dificultando o Flamengo. E numa dessas pressões, que foi o único erro do Tajeres até o placar se abrir com o Flamengo, que ele leva os 4 jogadores para pressionarem e o outro setor não compacta. E com isso o Everton sai daqui da direita, consegue flutuar, recebe essa bola. O Bruno Henrique desconecta do lado esquerdo, o Everton acha o Bruno Henrique, o Arrasca ocupa o lugar do Bruno Henrique, e aí eu falo do Gabigol. O Arrasca estava mano a mano com o seu jogador. O atacante, que joga centralizado, normalmente, ele vai pensar o quê? Esse cara é muito talentoso, eu vou deixar ele fazer individual até a linha de fundo e vou ficar aqui dentro da área, esperando o momento certo para receber. O Gabigol não. Ele faz a diagonal, sabendo que ele não vai ter mais capacidade de finalizar, mas ele gera o espaço para o próprio Arrasca. O Arrasca mete lá nele, ele já toca por dentro, recebe e sofre o pênalti. E aí já chega o segundo gol rapidamente, com uma ocupação de espaço também do Everton. Por isso que eu falo que o Flamengo hoje jogou muito com ocupação de espaço. O Everton sai da esquerda, o Bruno Henrique dá para fora da área e ele finaliza. Então são movimentos que é percepção, leitura e capacidade de jogador. E eu acho que o Paulo também. Agora, eu ainda vejo, e acho que também faz parte do processo, o Flamengo ainda vulnerável sem a bola. Tanto para pressionar quando perde. O gol do Tajeres mostra um pouco isso, né? O Flamengo acontece uma questão que chama muita atenção, não apenas no jogo de hoje. Ao perder a bola e o adversário sair com essa bola, imprimindo uma velocidade à troca de passe, há sempre espaços para movimentos e me parece, às vezes, uma ausência de compreensão de quem faz o quê no momento que o adversário está saindo com aquela bola. Agora, o Pedrinho tocou num ponto muito interessante. O Paulo Sousa fez experimentos, é claro
que o nosso jeito de ser nos faz naturalizar que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nas séries A e B, 3 técnicos foram demitidos. A gente acha isso... A gente reclama, diz, poxa, mas já faz parte do nosso contexto. Um técnico que vem de fora, sem nenhuma familiaridade com o futebol sul-americano e com o futebol brasileiro, ele vai levar um tempo para entender certas coisas. Agora, é exercício de sabedoria quando ele para e fala assim, eu tenho 4 jogadores que podem fazer o meu time render muito. Eu tenho Bruno Henrique, eu tenho Everton Ribeiro, eu tenho Gabriel e tenho Arrascaeta. Eu tenho que potencializar esses jogadores. Eu tenho que fazer com que eles entreguem o máximo e me parece que agora isso está começando a acontecer, né, Pedro? E existe eu acho que aqui a gente maximiza muito os comentários, tanto de forma positiva quanto negativa. Foi assim com o Daniel Alves no São Paulo, quando o São Paulo estava mal, falaram que o Daniel Alves não estava jogando nada e eu não via isso. Com o próprio Everton, que caiu um pouquinho de produção, a gente acabou com o Everton. Então, e o jogador a gente esquece que ele absorve, tem uns que absorvem de uma forma tranquila, inclusive daquele que a gente estava falando lá dentro, você vai falar para ele, ele não vai nem... Agora tem jogador que... e tem jogador que sente. Nem entra. E o Everton é um cara muito, assim, sensível, né? Conheço, assim, eu sei que ele é um cara sensível. E você recuperar a confiança desse cara, ele tem um desempenho... Ele é muito produtivo. Ele é imprescindível. Ele é muito produtivo. Esse quarteto é imprescindível para o time do Flamengo. Depois vamos falar mais individualmente deles. Num projeto... porque às vezes as pessoas falam assim, o fulano tem essa ideia, o Beltrano não se encaixa. São essas opiniões definitivas dentro do futebol, como se o futebol fosse uma janela fechada e uma porta trancada. E o problema nem é só isso, PC. O problema é que, assim, às vezes os questionamentos com relação ao Paulo, não estou falando se o jogo do Flamengo é agradável ou não estou entrando nesse mérito. São questionamentos sem embasamento nenhum. Quando a gente fala assim, esse esquema dele está errado, as pessoas não sabem nem o que é o esquema. Parece que ele está usando um, dois, uma coisa maluca. Não, ele está fazendo um 3-4-3 que todo mundo usa no mundo inteiro, com uma saída de 3 fixa. Não é uma saída de 3 variável, que um dos caras saem de vez em quando. Não, é uma plataforma fixa desses 3 caras. O que acontece são quais os jogadores que ele usa para fazer isso. E muitas vezes não são nem 2 zagueiros, como hoje não foi. Hoje foi o Arão e foi o Felipe Luiz. Então, assim, é uma discussão que tem que ter um embasamento para você ter um questionamento com ele. E tem que ter também uma tolerância, uma compreensão. E também pensar o seguinte, não existe time imbatível. Nenhum time no futebol brasileiro ou no mundo é imbatível. Esse é um ponto. Segundo ponto. Em 2019, o Flamengo teve uma distância em relação aos seus adversários, que foi marcante. Mas em 2020 essa distância diminuiu, em 2021 diminuiu ainda mais e agora ela acabou. Não existe isso. Então, essa equipe, ela não vai pegar todos os seus adversários e triturar os adversários. Não esquece, e isso não é por culpa do técnico, por causa do modelo de jogo que o técnico quer implementar. É porque o cenário do futebol brasileiro, ele é um cenário que ele explicita mais equilíbrio do que desequilíbrios entre as equipes. Não é? E isso está muito claro. O Flamengo é um time altamente competitivo, é candidato ao título da Libertadores, como do Campeonato Brasileiro, como será também na Copa do Brasil. Mas ele não tem mais um predomínio no cenário, ou solitário nesse domínio. Não está isolado nesse domínio. Não está. Isso já no ano passado se manifestou. Nesse ano se manifesta, inclusive, de uma forma mais efetiva e logo no início da temporada. O trimestre revelou isso. Deixa eu só aproveitar para colocar os números do jogo. Vocês dois aí estão nesse bate-bola que tá maravilhoso. Tô aqui, ó, pá. É uma aula, entendeu? É uma aula isso aqui. Aula quem dá é o Pedrinho. A minha sorte é que eu sou bom ouvinte. Eu sempre fui bom de ouvir. Eu tô de ouvinte aqui. E tá valendo muito a pena. Eu acredito que para vocês também, porque a galera tá mandando várias mensagens, várias perguntas para vocês. Mas eu vou colocar os números do jogo só pra gente também já ir comentando e vocês também destacarem o que chama a atenção de cada um aí, ó. A posse de bola foi equilibrada, né, gente? 53% pro Flamengo contra
47% do Tajeres. Finalizações também teve equilíbrio, 14-13. Chutes a gol, 12-10. Escanteios, aí sim um número muito maior para o lado do Flamengo. Tem também, inclusive, Pedrinho, que eu sei que o Pedrinho gosta também desse mapa de movimentação. Eu acho que acaba ajudando muito nessa explicação que a gente também está trazendo aqui. Escanteios, como eu falei, 9-2. Aí faltas cometidas, 16 para o lado do Flamengo, 13 para o lado do time argentino. Temos mais informações, vamos virar a página. Impedimentos, 3 do Tajeres, 1 do Flamengo, precisão de passes, 86% do Flamengo contra 83% do Tajeres. Aí passes ali também, 476, um número maior para o lado do Flamengo contra 382 do Tajeres. Desarmes, o Tajeres desarmou muito mais, 20 contra 9. E os cartões amarelos, 4-3. Meninos. Agora, olha que interessante ali o mapa de calor. O Flamengo atacando. Olha a área do Tajeres no mapinha do Flamengo. Tá vazia, né? Sim. Aí olha o Tajeres aqui defendendo e a área tá cheia. Aí a gente pensa, como é que é a mesma área quando o Flamengo tá atacando? É porque aqui é a construção de jogo do Tajeres. E o Flamengo trabalhou muito pelos lados, assim. O Flamengo foi muito definidor dentro da área com um toque, mas ele ocupou pouco espaço na área, e aí eu acho que é a característica do Gabigol, cara, que assim, eu gosto muito desse tipo de atacante, sabe? Porque ele gera muito espaço. A movimentação, ela parte de um princípio que ela tem que gerar uma vantagem, ou para você ou para o teu companheiro. E o Gabigol hoje, as movimentações dele foi muito mais para gerar espaço para os seus companheiros. E aí os companheiros ocuparam muito bem os espaços que ele cedeu. Essa observação que o Pedrinho faz é muito interessante pelo seguinte: cada vez mais você joga futebol sem a bola. Sim. E o Gabriel tem a perfeita compreensão disso. Outro dia, no Bem Amigos, estava o Kaká, e o Kaká falou assim, cara, quando eu fui para a Europa, tinha aquela coisa de como eu aprendi que era importante eu jogar sem a bola. Estamos falando de um jogador que foi para a Europa no começo do século XXI. Então, olha o tempo que tem. E o Gabriel, ele o tempo inteiro se movimenta. Se você pegar uma câmera e dizer assim, esquece o jogo, essa câmera fica só no Gabriel, você dificilmente vai vê-lo parado. Essa movimentação, que não é uma movimentação aleatória, é uma movimentação inteligente, porque também tem jogador... Sim, Pedrinho já deve ter jogado com uns que corriam para burro, para lá, para cá. Não, é porque assim, o Gabriel, principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na questão do pênalti, né, que... falaram que ele quis bater por último para ser o protagonista e terminar com gol. Dentro do jogo, ele não demonstra egoísmo. Por quê? Esse lance específico que o Arrasca sofre o pênalti, um atacante de área, ele não ia fazer um facão para fora da área. Ele faz muito esse facão com o Arrasca, mas já dentro da área para receber e finalizar, bater cruzado. O Arrasca estava aberto pelo lado esquerdo. E ele tinha só um enfrentamento com o jogador. Então o Gabigol normalmente faria o quê? O atacante de área. Ele ia acompanhando dentro da área, esperar o Arrasca fazer a individual para ter o cruzamento para ele. Não, ele sai do setor central e vai fazer a diagonal fora da área. Então ele sabe que esse movimento que ele vai fazer não é para benefício de uma finalização própria, e sim para gerar um espaço dentro da área para outro ocupar, que foi o próprio Arrasca. Desestabiliza a marcação. É muito difícil você marcar, porque é muito cômodo, não é questão de ter que ter um 9, não ter que ter um 9. Pode jogar com 9, pode jogar... Mas quando esse cara descola muito, é muito ruim para a última linha defensiva. A marcação se confunde completamente. A gente está aqui falando bastante do jogo do Flamengo, mas também teve a goleada do Palmeiras. Sim. Acho que a gente tem que falar já um pouco também sobre essa goleada. Noite inspiradíssima de Rafael Navarro. Exatamente. A galera tá falando aqui, mandando várias mensagens em relação ao Flamengo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Flamengo, mas também quero falar dessa goleada que a gente estava falando do hat-trick do Navarro, que depois deixou de ser. De um Palmeiras... Deixou de ser hat-trick. De um Palmeiras que entrou em campo com apenas 3 titulares. Foi surpreendido aos 8 minutos com o gol do Correa, naquele breve espaço de bola rolando, já